Olá, Simone. Bom dia! Bom Que dia. alegria! Igual, que bom que deu certo e que nós podemos Aham. hoje aí ter este nosso encontro, desta conversa aqui bem informal, mas tão importante, de um tema tão relevante. Então, eu vou começar por apresentar aí a Simone, para quem não a conhece. A Simone vem da área da assistência social. Ela tem milhares de horas, de facto, aí de mediação familiar e intergeracional, quanto na experiência que ela teve e que hoje é aposentada do Judiciário de Santa Catarina. Ela tem pós-graduação em visão sistémica da família, artoterapia, gestão de conflitos, é também instrutora de mediação no próprio Tribunal Judicial de Santa Catarina, reconhecida pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, e, o mais importante também, ela é sócia e diretora de mediação na Conversação, Arbitragem e Mediação em Joinville, Santa Catarina. Então, fica desde já aí o convite para vocês também não só seguirem o Instagram da Simone, mas também o Instagram aí da Câmara de Arbitragem, da qual ela é diretora e sócia. E a Simone, além de ser uma pessoa maravilhosa, que vocês vão em seguida também já conhecer e de ter de facto muito para nós aqui conversarmos, ela, não obstante não ser advogada, ela decidiu aí aceitar o desafio de ser participante da chave para advogar na mediação. E eu acho extraordinário dizer isto, Simone, porque eu lembro como se fosse hoje da justificação que tu deste para fazer a tua inscrição na altura, que foi: Dulce, eu quero saber melhor como é que os advogados pensam e quero saber melhor como é que eu devo interagir com eles, não é? E hoje temos esse tema, conta. Eu tinha certeza que tu ia tocar nesse ponto, porque eu digo, quase que como uma intrusa no curso de advogar na mediação, alguém que não é formada em direito, né? Mas isso para mim foi assim uma inspiração muito grande e já era uma inquietação, sabe, Dulce? Porque a Conversátil nasceu, a gente achava assim, vamos criar um serviço de mediação e vamos oferecer aos advogados, eles vão trazer as situações para a gente atender junto, né? Trabalhar junto. Sim. E a gente viu que isso não é bem assim, né? Porque existe toda uma cultura ainda, né? Que precisa ser melhor trabalhada. E eu digo, não poderia ser diferente de a gente escolher justamente esse tema, né? Da relação do cliente e do advogado na mediação. Como que a gente ajuda os advogados a compreenderem isso, né? Que é uma grande contribuição. Eu acho que tu és uma ótima intrusa, porque tu trazes um espírito diferente também, né? E trazes aí várias provocações que elas são muito gostosas e para mim é um enorme prazer ter-te como participante da chave, assim como também foi do Active Masterclass com as nossas brilhantes. Para mim foi uma honra. Eu estava aqui pensando agora, me preparando, eu disse, meu Deus, que honra ter sido supervisionada pela Dulce, né? E eu queria te contar, que eu não sei se tu lembras, né? Mas a primeira vez que eu te vi foi em Itajaí, num evento da Camesc, ano passado. E aí, mas quando eu te conheci, Dulce, eu pensei, existe alguém que pensa concreto e que pensa a mediação, cada coisa no seu lugar, e pensa o trabalho da advocacia. E desde lá eu comecei, e assim tu passou a ser minha inspiração. Obrigada. Obrigada, Simone. É muito bom trabalhar e ver crescer este movimento. É extraordinário encontrar profissionais como tu, que têm essa abertura não só de mente como de espírito, e que eu lembro que foi o lema que tu disseste, não é? Viver de coração e mente abertos.
é o teu lema de vida. Sim, sempre. E é de facto muito interessante quando nós pensamos neste tema que decidimos as duas conversar aqui, bater aqui este papo que certamente será muito gostoso, entre essa contribuição entre a mediação, nessa relação necessária também entre advogado e cliente, porque no fundo aquilo que nós estamos a falar é mediador, advogado e cliente. E agora? Sim, então nós vimos, a gente vê muito assim, principalmente aqui na nossa realidade ainda em Santa Catarina, sabe? Eu continuo dando supervisão também em mediações judiciais, né, online, e então a gente acaba vendo o trabalho de advogados e mediadores de diversos locais, né? Mas essa é uma questão que eu acho que precisa ser muito ainda trabalhado, né, porque a gente sabe que muitas experiências são excelentes, né, com o trabalho, nesse trabalho desenvolvido, excelentes que eu digo no sentido de que tu vê o advogado comprometido, preocupado, cuidando dos interesses do seu cliente, mas também interessado em contribuir para encontrar as soluções. Mas eu acho que aí, vou deixar tu falar, porque eu acho que tem a contribuição muito grande, né, nesse sentido, né? Eu sobre isso, Simone, eu diria o seguinte, nós hoje em dia estamos a viver uma era que é a era da decisão, eu diria que é a era da escolha. Isto é, nós estamos a começar a ter informações suficientemente interiorizadas que nos dão a oportunidade de nós termos escolhas conscientes e de decidirmos que existem várias possibilidades. E quando nós falamos em relação a esta relação do mediador, do advogado e daquilo que pode ou não ser, por exemplo, a questão da vulnerabilidade do cliente, aquilo que eu diria é de que o mediador ele precisa de entender que o conflito nasce na sociedade, mas que essa sociedade, para ela ser organizada, ela precisa de ter regras, ela precisa de ter normas, ela precisa de ter orientações. E essas regras, essas normas, essas orientações que definem o que são os direitos e os deveres, elas são, ou elas estão totalmente relacionadas com a atividade privativa da advocacia de assessorar, aconselhar e direcionar juridicamente aquele cliente. E por isso é que é tão importante do mediador entender que nós não estamos a falar de ser um bom conselheiro, porque eu sinto que às vezes há algumas confusões de conceitos. Eu lembro que a minha bisavó dizia-me assim, filha, que era como ela me tratava, filha querida, se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se. E esse ensinamento que ela me trouxe é um dos ensinamentos que eu levo para a vida. É muito fácil eu dar um conselho, principalmente se for um conselho na vida do outro. A questão é que o conselho é uma partilha de uma experiência minha em relação à minha vivência, em relação às minhas práticas. E o próprio advogado, ele precisa de entender que o cliente não foi à procura de um conselho pessoal do advogado. Ele foi à procura de um conselho técnico, de um conselho jurídico, de um conselho estratégico. E da mesma forma que esse advogado precisa de entender a sua postura e a sua conduta, também o mediador precisa de entender que a função que ele ali tem é de facilitador da comunicação, de análise e verificação de quais é que são os interesses e as necessidades que estão ocultas, das barreiras a essa comunicação, da dificuldade que está ali em causa e de que forma é que eles se podem entreajudar para conseguirem ultrapassar aquela situação. E por isso é que eu costumo dizer que quando nós temos um advogado que vai com o seu cliente à mediação, não é só um lado que vai, não é? É todo um contexto, é todo um conjunto de intervenientes com várias histórias, com várias visões, e aí como nós temos a oportunidade de trabalhar na chave, a questão é de saber a ferramenta de gestão,
mas no caso de gestão de conflitos, como é a análise SWOT, ou a análise fofa, e traduzida para português, não é? E pedir a ajuda do mediador, e tu eu sei que tens também muita prática em relação a isso, de o mediador colocar ao serviço do advogado e ao serviço do cliente dele esse tipo de ferramentas, principalmente se houver um desequilíbrio entre os intervenientes na mediação ou um advogado que não tenha tanta expertise ainda nestes métodos consensuais. O mediador ele consegue equilibrar os intervenientes através das reuniões individuais, onde ele aplica esse tipo de ferramentas. Se o advogado já tiver conhecimento delas, fica muito mais fácil, não é? Porque ele sabe ao que vai, ele prepara o cliente. E isso muda tudo, no meu ponto de vista. E é isso que eu vejo, por isso que no nosso último curso, né, às vezes tu percebias que alguma coisa que eu levava já parece que eu estava tentando negociar, mas por conta dessa dificuldade de, na prática, encontrar advogados que já vão para a mediação com esse preparo, né, de compreender que se tem fragilidades de um lado, tem do outro também, se tem forças de um lado, também tem do outro. E aí, como que a gente olha para tudo isso e pensa, e aí, juntos, o que podemos fazer? Então, esse eu acho assim que é um grande pulo do gato, vamos dizer assim, para o advogado, né, para o mediador, claro que ele tem que estar habilitado e preparado para isso, mas muito mais para o cliente, né, perceber que existe todo um contorno daquilo que ele está trazendo, existe todo um preparo para buscar a melhor solução. É porque, no fundo, o cliente aí, ele passa a ser trabalhado e ele passa a sentir como tendo dois profissionais, que é, por um lado, o seu advogado, que é parcial e que está a defender os seus interesses, as suas necessidades e os seus direitos, e, por outro lado, ele tem um outro profissional, que é um mediador, que tem uma visão de fora, que tem uma visão imparcial, que tem uma visão independente e que muitas das vezes vai poder ser mais assertivo do que o seu próprio advogado. E por isso é que esta relação entre estes dois profissionais, eu considero que ela é não só de extraordinária importância, mas é absolutamente imprescindível. E eu já tive, Dulce, assim, situações de ver, por exemplo, assim, a mediação desandar, né, vamos dizer assim, não a mediação, mas a possibilidade do entendimento. E eu confesso que eu já usei a estratégia de conversar sozinha com os advogados, pedir uma sessão rápida só com os advogados, para eu, como mediadora, mostrar para os dois, olha, né, a gente está vendo de um lado, está acontecendo isso, do outro, isso. Como vocês acham que os seus clientes vão se sentir em relação a esse futuro, né? Então, é uma situação que a gente se depara muito, muito comumente ainda, sabe? Sim. Essas questões, elas ainda acontecem, porque nós estamos numa fase de transição, onde os advogados, muito por conta até da questão de o judiciário trouxe a mediação como uma etapa obrigatória no CPC em termos da mediação judicial. E dentro dessa lógica, há alguma resistência de alguns advogados e que interiorizaram que ir ao processo de mediação é a mesma coisa que ir às antigas conciliações. Isto é, estava lá um profissional que perguntaria se tem acordo, se não tem. Como eles consideram que já fizeram uma tentativa de acordo antes, de alguma forma eles vão contrariados para aquele momento. E isso é normal, ou seja, é normal o profissional da advocacia ter essa postura.
aquilo que é necessário ser feito é necessário ser acolhida essa manifestação, essa resistência, e ser de alguma forma, entre aspas, acolhida com informação para que o advogado mude a forma como ele está a interiorizar e as oportunidades que essa mediação traz. E isso, óbvio, demanda tempo. Nós estamos ainda nesse processo de mudança, então estamos aí nessa metamorfose, não é? E é verdade, agora é metamorfose. Exatamente, estamos aí na metamorfose na advocacia, e isso implica essa tomada de consciência de que este momento que está a ser vivido é um momento de oportunidade para essa mudança, em que nem todos vão conseguir fazê-la. Eu recordo que havia alguns colegas que usavam a máquina de escrever e que quando o computador surgiu como um instrumento e quando passou a haver a informatização dos processos judiciais, deixaram essas referências, elas são normais. Agora, nós precisamos identificar é que, e eu tenho dito isto muito, mediação é processo. Qualquer advogado que saiba o significado de processo, e eu acredito que todos sabem, porque todos tiveram muitas horas de processo na universidade, aquilo que nós precisamos de entender é que o processo de mediação também é processo. E nessa lógica, assim como eu faço uma preparação, assim como eu defino uma estratégia, se eu vou para o judiciário, ou se eu vou para a arbitragem, ou mesmo quando eu vou para a negociação, quando eu decido que o processo de mediação é um método mais adequado, como foi tema ontem da primeira etapa da metamorfose, então aquilo que nós estamos a falar é o quê? Aquilo que nós estamos a dizer é que também esse advogado ele precisa fazer um plano de mediação. E saber fazer um plano de mediação significa não só saber identificar os elementos do conflito, o contexto do conflito, aquilo que está subjacente e aquilo que está oculto dentro do que são os interesses, as necessidades e os valores, identificar porque é que a comunicação não está dando certo e chegar à conclusão de que a escolha pela mediação não significa um sinal de fracasso do advogado na negociação. A escolha da mediação significa, pelo advogado, um sinal de consciência e eu diria mais, consciência e profissionalismo. Porquê? Porque ele, conhecedor do conflito, conhecedor da espiral do conflito, ele disse, opa, essa comunicação, ela está a escalar o conflito, então nós precisamos de chamar um terceiro, seja imparcial, seja independente, que vem auxiliar-nos a que o conflito não continue a escalar. E é muito interessante nós definirmos aqui que nesta relação entre estes profissionais, o advogado ele vai utilizar o mediador, utilizar no bom sentido, não é? No bom sentido, não é? Ele vai utilizar o mediador para desbloquear a comunicação, para restabelecer a confiança. Então, tudo isso tem que constar desse plano de mediação. Ou seja, quando nós falamos deste documento que é elaborado e que muitas vezes, como certamente tu, enquanto mediadora, também fazes, disponibilizas alguma coisa até para os próprios advogados terem como base, não é? E existem alguns modelos que nós trabalhamos e que inclusive também trabalhamos na Chave, porque é fundamental o profissional da advocacia ele ter também algumas luzes para onde ele vai, como é que ele se pode direcionar e se vai comportar na mediação. Eu recordo, porque como tu sabes eu atuo não só como advogada na mediação, mas também como mediadora, e eu recordo de alguns advogados, e assim também dou assessoria ou consultoria para eles irem a mediações em que eu não intervenho como mediadora, intervenho como consultora deles,
E aquilo que eles me perguntam são perguntas que para nós podem parecer perguntas eventualmente até tolas, mas que não têm nada de tolo. Eles perguntam, Dulce, e como é que eu me comporto? Como é que eu falo? Eu posso me dirigir à outra parte? Eu posso me dirigir ao cliente do meu colega? Eu posso dar sugestões? Porque, de facto, existe ainda um mistério à volta deste tema que precisa ser conversado, que precisa de ser partilhado, que precisa de ser profissionalizado. Então nós temos que desmistificar aí muita coisa, não é, Simone? Eu percebo, assim, e essa questão do advogado se preparar, ter esse plano, fazer essa escuta e ter esse interesse genuíno pelo cliente dele, né? Eu acho que isso é toda a diferença de saber realmente quais são as suas necessidades, preocupações, do que ele não vai abrir mão, qual é a carta que vai ficar na manga, né? Então, eu acho assim que quando a gente recebe um advogado, eu como mediadora, né, que recebe um advogado que a gente vê que ele está ali afinado com o seu cliente, conhece a situação, faz toda a diferença no procedimento da mediação, no resultado, na interação e na satisfação dos dois lados, né, das duas situações. Então, isso faz muita diferença. E aí, agora, eu queria te colocar também, assim, né, e nesse mapa, né, que o mediador faz também o seu mapeamento da situação, se prepara, né, o advogado, os intervenientes. Então, assim, que dicas que tu dá, né, para que a gente não deixe fora nenhum ponto, né? Porque eu tenho muito, nas nossas orientações para o advogado, que a gente manda quando tem mediação, que eles são intimados, né? A gente faz mediação judicial também ali, né? E a gente encaminha, assim, umas orientações agora online, né? Aí a gente manda as dicas, né? Conversa com o seu cliente. E eu incluí ali aqueles pontos que tu sempre diz, né? Que ele tem que olhar se o cliente dele precisa manter, melhorar, estabelecer o relacionamento. Se o seu cliente responder sim para uma dessas questões, seu caso é para mediação, nós colocamos. Ah, que linda! Muito bem, fico muito feliz. Negrito ainda. Então, assim, são pontos que eu acho que a gente precisa, como tu diz, dizer, né, como fazer, porque eles querem saber, né? Sim. E eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui está muito rica, né, nesse sentido. Então, se tu puder dar mais um spoiler sobre essas questões, né? Então, algumas dicas aí. O que a Simone estava a dizer, e para quem nos está a ouvir aí pela primeira vez, eu digo o seguinte: se você é advogado, quando o teu cliente chega, você precisa fazer uma pergunta, que é, da história que ele te traz e daquilo que o cliente verbalizou, ele manifesta na fala dele que ele tem interesse em manter, melhorar, não prejudicar ou iniciar uma nova relação ou um relacionamento, independentemente do grau de intimidade ou do grau de proximidade entre os sujeitos. Se ele responde sim a uma dessas 4 situações, então, efetivamente, o processo é um processo que é mais adequado à mediação. E aí, a questão do mapa, não é? Ou seja, o que é isso do mapa do conflito? E eu costumo dizer o seguinte, como tu estavas a dizer, nós precisamos cada vez mais de trazer valores e posturas no comportamento éticas, óbvio, e uma delas é a questão da genuinidade, isto é necessário entender que o conflito do nosso cliente, ele é um conflito único, porque o nosso cliente também é único. E enquanto advogados, nós precisamos de ter essa responsabilidade. As chamadas ações em massa, por regra, não são ações típicas para um processo de mediação, porque, sendo ações em massa, por norma, os elementos que estão ali em causa são elementos mais objetivos, mais mensuráveis, e isso significa que o método adequado, eventualmente, será a conciliação,
e não a mediação. Quando nós estamos a definir essa situação enquanto advogados, aquilo que nós precisamos de fazer é como se nós recebêssemos, quando recebemos o cliente, recebemos uma folha em branco. Isto é, o cliente chega e nós sabemos o nome dele. E aí, tu não viveste certamente esta experiência, mas os colegas que nos assistem, Simone, já viveram muito, que é como advogado, o cliente chega ao escritório, ele conta uma história, aí ele dá-nos documentos, aí nós montamos toda uma estratégia jurídica com base nos documentos que ele nos deu, e depois, no belo dia em que estamos perante a audiência, perante os demais intervenientes, somos surpreendidos com outras provas muito fortes que colocam a nossa estratégia em causa e que muitas das vezes, se nós tivéssemos um buraco no chão, a vontade era entrar no buraco e dizer eu não estou aqui, eu não sou advogada desta pessoa. E isso acontece muito porquê? Porque o próprio cliente, quando ele escolhe o advogado e quando ele fala com o advogado, ele é tendencioso, ou seja, o cliente ele é tendencioso em relação àquilo que ele acredita da sua história, aquilo que nós denominamos de a sua visão do conflito, que muitas das vezes até não significa que ele esteja a mentir ou que ele esteja a ludibriar, mas que de facto é a visão que ele tem dos acontecimentos. E aí é importante, quando nós falamos deste mapeamento do conflito do advogado, que deve de ser uma ferramenta que o advogado vai precisar de partilhar com o mediador pelo menos algumas informações, e aí o advogado já precisa de saber isso, ou seja, a confiança necessária no processo de mediação e a confiança necessária no mediador, ela tem de ser top de linha, ela tem que ser acima da média, né? Ela tem que ser intocável. E nessa lógica, quando o advogado ele faz o mapa do conflito, ele faz o mapeamento dos intervenientes, ele faz o mapeamento dos elementos do conflito, ele tem que entender que é como se ele estivesse a montar um quebra-cabeças, né, um puzzle, mas esse quebra-cabeças ele precisa sempre de ter presente que ele não tem todas as peças. Isto é, ele precisa de entender quase como se ele estivesse a montar ali um quebra-cabeças de várias dimensões, quase 3 dimensões. Né? Eu recordo que quando durante o período em que eu fui magistrada, lá em Portugal, o magistrado é que tem a função de fazer a conciliação prévia. Não existe a figura de conciliador. Existe a mediação, existe o mediador, que é autónomo, mas o magistrado é que tem essa função de pacificação social e justa composição do litígio. No meu caso, eram 2 princípios da minha magistratura, que era a magistratura de proximidade. E eu, por regra, depois de eu ter feito a triagem do processo, eu fazia sempre uma observação para os advogados e para os clientes, que era, olha, toda a história tem pelo menos 4 verdades. E eles ficavam muito chocados. Como assim 4 verdades? É verdade. Olha, nós temos a verdade do Sr. João, nós temos a verdade do Sr. Francisco, nós vamos ter a verdade de cada uma das testemunhas que vocês vão aparecer e depois vamos ter a 4ª verdade, que é a minha. Que é a minha livre convicção da prova que vocês vão produzir. E isso significa que nós vamos precisar de colocar aqui, ou vocês estão a colocar nas minhas mãos, essa questão de eu decidir o que é a verdade. E isto para te dizer o quê? Que quando se monta esse puzzle, quando se monta esse quebra-cabeças, o advogado precisa de entender que os factos que o cliente traz são parte da verdade. Mas que há ali uma série de outras peças que ele nem sequer conhece, que ele nem sequer sabe. Então, ele precisa, por exemplo, ele precisa de perguntar ao cliente dele o que é que você considera que é importante para o outro. E isso vem também para o mapa do conflito. Porquê é que você considera que o outro teve esse comportamento? Por regra, o cliente vai dizer, porque ele é um safado, porque ele é mal formado, porque ele age de má fé. Então, este advogado contemporâneo que nós estamos a falar é um advogado que ele tem que ter expertise
em visão relativamente ao conflito e em visão em relação exatamente a esta questão que são esses elementos. Porque, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, olha, é muito importante nós sabermos quem são os intervenientes diretos no conflito, mas e os indiretos? Aqueles que não estão no momento, mas que têm uma influência enorme para que aquela situação cresça, para que aquela situação empolgue. Quem mais está na mesa que não está na mesa? Perfeito, exatamente. Quem não está na mesa, mas que na verdade está. Essa é uma frase maravilhosa. Da mesma forma, quando nós perguntamos, você está a dizer-me que é isso que você quer, mas qual é que é a razão subjacente, o que é que está por detrás disso que você diz que quer? Principalmente quando nós falamos em valores. E não precisamos ir para a família. Contrato, incumprimento contratual, trabalhista, créditos laborais. Tudo isso são questões de que quando a pessoa verbaliza um número, ou quando a pessoa verbaliza um número de valor económico ou financeiro, um número de prazo, um número de tempo, o que seja, o que é que está por detrás daquilo? Não é? Então, entender o conflito eu diria, em termos de dicas, é ser um curioso sobre quais é que são os elementos que estão subjacentes e que nós precisamos de entender que alguns deles o próprio cliente ainda não sabe que precisa. E por isso é que é tão importante a mediação e um bom mediador. Porque a mediação e um bom mediador, ele vem de uma forma profissional que não é terapia. É muito importante nós dizermos isto, tá? Mediação não é terapia, né? Mas não é para abraçar a árvore. Exatamente. Não é para abraçar a árvore, não é para fazer yoga, não é para fazer momento zen, não é para sermos todos amigos. Mediação é algo que tem um ritmo, que tem uma sequência de etapas, que tem uma sequência de procedimentos, de momentos, e cada um tem um objetivo em concreto. Quanto mais o advogado dominar aquilo que é digamos, o mapa do conflito, o mapeamento do conflito, com os intervenientes, com os objetivos, com a história, e com a história passada e com aquilo que eles querem em relação ao futuro, mais fácil depois vai ser ele, dominando também as etapas do processo de mediação, entender qual é que é o seu papel. E aqui entre nós, o advogado tem um papel absolutamente, eu diria, não só imprescindível, mas absolutamente essencial para que a mediação seja mais ágil. Né? Sim, eu também vejo isso dessa forma. E aí entra, como tu falas também, né, Dulce, essa habilidade do advogado saber como utilizar esse trabalho da mediação, porque nesse quebra-cabeça tem peças que só o mediador vai descobrir, porque é o mediador que vai estar lá com o outro também. Esse é um ponto importante, né? Esse é vamos dizer assim, é a questão de 1 milhão, como tu falas. Isso mesmo. Essa é a questão do 1 milhão. Porque o advogado, ele precisa de saber que o cliente dele tem confiança nele. Mas por vezes até, porque existem algumas questões onde existe algum pudor, ou onde existe até, eventualmente, alguma vergonha, e questões de personalidade do próprio cliente, há situações, há factos, que o cliente não revela ao seu advogado. E não o faz, não é por malícia ou por maldade, é porque até as próprias perguntas do advogado, por norma, têm de ver com factos juridicamente relevantes. E por isso, quando o cliente vai ter com o advogado, o próprio cliente também já sabe que o advogado vai perguntar o juridicamente relevante. Né? Ele mesmo seleciona o que ele vai falar. Exatamente. Então, o próprio cliente muitas vezes faz essa seleção. Então, nós temos dois desafios. É o advogado que já faz as perguntas fazendo essa autosseleção
e o cliente que já vai ao advogado e ele também já faz essa seleção. E por isso é que a intervenção do mediador ajuda exatamente a ultrapassar algumas barreiras. Porquê? Porque o mediador não vai fazer a sua intervenção de acordo com o que é juridicamente relevante ou não. O mediador vai fazer a sua intervenção de acordo com a identificação do problema, de acordo com o que é que vai para a nossa pauta, o que é que vai para o nosso processo, o que é que nós vamos aprofundar, quais é que são as posições, quais é que são os interesses, quais é que são as necessidades, quais é que são os valores. Então, a cabeça do mediador durante a mediação tem um outro propósito, tem um outro foco. E por isso, né, e por isso algumas das questões que são feitas trazem informações que o advogado nem nunca lhe passou pela cabeça que isso seria relevante. Né? Eu lembro-me uma vez uma mediação que eu estava a fazer entre dois irmãos e que eles em particular, os advogados eram absolutamente extraordinários, muito preparados, os dois com um plano de mediação fantástico, com uma estratégia maravilhosa, e aquilo que estava em causa era um terreno que era mieiro, e um dos irmãos estava no estrangeiro e havia um caseiro lá. E aquilo que acontecia era que por conta de um motor que tirava água lá de um furo, eles começaram um conflito que na verdade aquilo que eles queriam era voltar a comunicar. Porque um tinha desrespeitado a autoridade do outro, ou seja, o mais velho, que era o que estava a tomar conta de tudo, o mais velho não, o mais novo, que era o que estava a tomar conta de tudo, tomou uma decisão em relação a esse motor, que estava na propriedade do outro, sem conversar com ele. E essa questão foi uma questão de desrespeito, que foi sentida como uma desautoridade, uma desautorização, levou a um espiral do conflito que num determinado momento, um virou-se para o outro e disse: mas tu queres comprar a minha parte do terreno? E isso tinha sido algo que na cabeça dos advogados não entrava. Ou seja, eles nunca tinham imaginado que isso ser uma possível opção. E é muito curioso porque foram, de facto... Surgiu na mediação. Surgiu na mediação. Então, isso é muito interessante de nós identificarmos. Porquê? Porque existe uma grande confiança entre o advogado e o cliente, e essa confiança é muitas das vezes aquilo que não só justifica que um cliente, quando ele escolhe o seu advogado, por vezes é para a vida, então é para a sua sociedade, é para a partilha, depois é para o casamento, depois às vezes é para o divórcio, e por aí vai, e aí indica, porque a profissão de facto da advocacia, ela é muito uma profissão que se conquista com base na confiança, no respaldo óbvio do conhecimento material, mas essa confiança de que aquela pessoa é alguém que me vai dar uma orientação, lá está, a tal orientação jurídica, a orientação processual mais adequada, ela é muito importante, mas também a confiança que se cria no mediador, na mediação, nas instituições, como é o caso da tua Câmara, de que essas instituições, elas trazem uma segurança acrescida para os seus intervenientes, é de facto muito importante. E nós começarmos também a tratar da mediação privada com, não só com muito carinho, mas essencialmente eu diria com muito respeito, porque os mediadores privados, para estarem naquele lugar, eles precisam de ter a confiança das partes, a confiança dos intervenientes, a confiança dos mediados, mas não é só dos intervenientes e dos mediados, é essencialmente a confiança dos advogados, porque se o advogado se sentir ameaçado, se o advogado sentir que ele não é bem recebido, que ele não faz parte daquele ambiente, ele não leva o seu cliente para lá. Se ele sentir que ele vai ficar prejudicado de alguma forma, ele não leva o seu cliente. E aqui entre nós, Simone, isso é normal, não é? É perfeitamente justificável.
não é? E por isso é que é tão importante, e aí não só tu, mas toda a equipa que trabalha contigo, eu considero que está de parabéns, porque tem essa preocupação, tem digamos, essa questão dentro daquilo que são as vossas prioridades. E isso é essencial. E a gente até, Dulce, eu acho assim, eu já tive muitas experiências que ao final a gente percebe, por isso que eu escolhi esse tema, a gente percebe que quando o advogado leva um cliente à mediação e este cliente tem uma experiência extraordinária com a mediação, a ligação dele não vai ser com o mediador ou com a Câmara. A ligação dele vai ser com o advogado que levou ele para viver essa experiência, né? Então, eu acho que isso a gente precisa difundir bastante, e é o que tu faz, né, de maneira fantástica, né? Mas eu já tive muitas situações de pegar o final e o advogado pensar, dizer, ele próprio, né, eu não sabia que o meu cliente queria essa situação, que ele desejava resolver dessa forma, né? Mas no contexto que vai se criando, neste ambiente técnico, seguro, que acolhe realmente as necessidades, interesses, sentimentos, né? Então, até quando eu dou curso de mediação, eu brinco, que eu digo assim, que no direito diz que o que não está no processo não está no mundo, né? O chavão é esse, né? Eu digo, olha, geralmente na mediação, o que está lá no processo não está muito no mundo do cliente, porque às vezes a tradução que é trazida, a escuta é muito rápida, o enquadramento, né? O teu caso, então o teu caso se enquadra em tal artigo, nós vamos buscar tal questão, tal caminho, né? Mas, e às vezes aquilo que ele precisava expressar não foi ouvido, né? E aí, realmente, na mediação isso surge, emerge, né? Porque o mediador está ali também atento. Isso é muito interessante o que tu disseste. Eu lembrei-me aqui de uma questão que eu costumo falar muito com os colegas, principalmente com aqueles colegas que, no fundo, representam, que é o seguinte: quando eles recebem uma petição inicial, porque já alguém deu entrada de uma ação judicial, aquilo que eu convido sempre é, olha, antes de contestares, antes de responderes, faz o seguinte: lê de duas formas. Primeiro, faz a leitura jurídica e identifica qual vai ser a tua contestação, porque isso vai dar-te uma resposta sobre o teu BATNA, ou seja, isso vai te dar uma resposta sobre se a melhor alternativa que tu tens é contestar, e aí, se for, contesta, vai em frente, mas também isso vai-te depois permitir que tu faças uma outra leitura, que é ler com os olhos do advogado consensual. E o advogado consensual, ele vai ler como? Ele vai ler aquilo que está escrito nas entrelinhas. Ele vai precisar de identificar aquilo que está subliminarmente dito. Porque essa é a visão que o advogado consensual ele precisa de ter, complementarmente à sua atuação como advogado litigante. Isto é, ele é de todas as formas advogado, então isso também é preciso que se diga. Nós não estamos aqui a dizer que há advogados de primeira ou de segunda, tá? Todos os advogados são de primeira, porque eles tiveram um processo para se designarem como advogados. Aquilo que acontece é a diferença de atuação, porque eu como advogada consensual, eu vou fazer aquela leitura daquela peça numa lógica jurídica de como eu vou elaborar a contestação, mas eu também vou identificar, como eu dizia, o que está dentro dessas entrelinhas. E aquilo que eu costumo dizer para eles entenderem, e para quem aqui nos escuta também ficarem a entender este exercício rápido, que é mais uma dica, além daqueles 4 passos que ainda há pouco falámos, é o seguinte: se você tem dúvidas entre o que é uma posição e o que é um interesse, então
fixe a seguinte estratégia. Aquilo que você escreve no pedido da petição inicial ou da contestação é a tua posição. É onde tu dizes o que eu quero. Mas aquilo que está subjacente àquilo que eu digo que quero, não é o que está escrito na petição, na contestação. É o que está nas entrelinhas. É aquilo que ficou por dizer. Ou, eventualmente, aquilo que não tem interesse ou importância processual. Ou seja, que não é juridicamente relevante. E aí é que nós, os advogados em particular, precisam de identificar que é aí que eles vão encontrar interesses, é aí que eles vão identificar necessidades, é aí que eles vão identificar valores e princípios. E ter isso em consideração é depois uma grande ajuda para quê? Para identificar o tal método adequado de resolução do litígio. Que foi aquilo que nós trabalhámos ontem. Para onde caminhar. Para onde caminhar, não é? Foi aquilo que nós trabalhámos ontem na primeira etapa aí da rota. E que hoje, que estamos a trabalhar a questão da humanização do direito, de alguma forma tem muita importância aquilo que nós estamos aqui a falar, porque nesta atuação da contribuição da mediação para a relação do cliente-advogado, e que eu considero isto também de extraordinária importância, como tu estavas a dizer, se aquele cliente, se ele ficar satisfeito com a solução que ele conseguiu através da mediação, ele vai dizer, fantástico, o meu advogado, a minha advogada esteve ali ao meu lado, mas não foi só ao meu lado, porque essa atuação desse advogado não é intuitiva. Essa atuação profissional e de especialização desse advogado, que é um pouco, já fazendo aí o spoiler do terceiro dia da nossa metamorfose, essa especialização, ela precisa de facto de ser interiorizada como algo que é verdadeiramente relevante e muito profissional. Isto é, o advogado vai escutar o cliente, vai identificar o mapa do conflito, vai fazer eventualmente até uma entrevista prévia com o seu cliente, vai fazer uma análise SWOT, vai identificar com aquele cliente o que é a melhor alternativa, a pior alternativa, consequências. Então, ele vai também ali fazer uma árvore de decisão. São N as ferramentas que hoje em dia o advogado tem e que precisa até ele dizer, olha, eu considero, na minha opinião, você tem aqui várias soluções, vários caminhos, várias vias, tá? Cada uma delas tem estas consequências. A escolha é sua e eu estou pronta para te acompanhar em qualquer uma delas. Se a escolha for pela mediação, nós vamos ter que trabalhar os dois muito, porque eu vou ter que prepará-lo para essa mediação. Porquê? Porque é um processo que nós podemos otimizar o resultado se nós formos preparados. Então, esta questão do cliente sentir que ele está a ser preparado pelo advogado, do cliente sentir que há ali toda uma estratégia, que há ali toda uma construção de formas de agir e de atuar, e depois ver na prática que, por exemplo, o mediador vai começar a mediação questionando quem gostaria de começar. O meu cliente já sabe que o mediador vai fazer essa pergunta. Ou seja, entendeu? Isto é, nossa, o meu advogado sabe da coisa, porque ele disse que o mediador ia fazer essa pergunta. Já me contou quais são as etapas. Não é? Então, isso é extraordinário. Porquê? Porque esse advogado preparado para o processo de mediação, ele vai antecipar ao seu cliente tudo aquilo que vai acontecer. Então, ele vai dizer, olha, quando você estiver muito irritado e você tiver vontade de bater no outro, você fala para mim, passa para mim a palavra que eu tomo conta do processo. Isto é, ele já está preparado para isso. E isso é, de facto, algo que dentro da informalidade do processo de mediação, eu diria que é absolutamente maravilhoso. Maravilhoso, Simone. Porque eu já tive, assim, a experiência também, de o cliente estar tão preparado, de ele dizer assim, ó, agora eu queria uma pausa técnica com o meu advogado. É fantástico, é maravilhoso.
É maravilhoso. Eu disse, show de bola, mas que maravilha, né? Ele sentiu que precisava sair da sala, conversar com o advogado. Então, e aí a gente vê que isso foi um cliente que estava bem preparado também pelo advogado, né? E claro, a gente já tinha feito, né, já tinha passado pela pré-mediação, esclarecido todos esses procedimentos, mas como a pessoa gravou, né, guardou esse recurso, né? Chega a ser emocionante, eu diria. Não é? Lindo, muito. É lindo. Porque quando eu vejo algumas pessoas dizerem que a mediação parece que é mágica, não é mágico, não tem nada de magia. É muito de técnica, tem muito de ferramenta, muito trabalho. Muito trabalho, porque o mediador ele não se constrói assim. É óbvio que se você tiver competências inatas que te potencializam, por exemplo, a conseguir ter uma escuta ativa, vai ser mais fácil, né? Mas não só o mediador, ele precisa de facto de ter aí, como tu dizes, milhares de horas de mesa, milhares de horas de mesa, como também para advogar no processo de mediação, nós precisamos também de entender o que é isso do processo de mediação. Então fica aí o convite para os advogados para identificarem que o processo, procedimento, princípios, regras, etapas, objetivos, assim, é muita coisa e que nós precisamos de trabalhar e que eu fico muito contente por ver que no teu caso concreto abraçaste aí também a chave e tens feito aí uma trilha e uma jornada maravilhosa. Olha, acho que foi uma das decisões mais certas que eu fiz. Até porque, assim, né, Dulce, eu digo, a gente nesse caminho de formação, a gente não, claro, nunca para de estudar, né? Eu fiz muitos cursos com o professor Vesula também, a gente está sempre se atualizando, né? Mas quando eu entrei para a Chave, eu vi todo o conteúdo que tu disponibiliza, que tu compartilha de forma tão generosa, porque eu tive muita dificuldade de acompanhar, porque eu estava dando muitos cursos no ano passado, final do ano, começo do ano, e aí quando tu disponibilizaste agora, dizendo, ó, pode acompanhar as novas turmas da Chave, né? Então foi muito bom, foi uma entrega muito generosa. Muito bom. E eu penso assim que, eu digo assim, um ponto que eu acho que se der tempo de tu falar uns minutinhos, essa que eu acho que mexe muito também com essa relação do advogado com a mediação, é a questão dos honorários, né? Então, assim, eu sei que tu já teve uma live só sobre honorário, que eu já ouvi, né? Mas eu acho importante, se puder dar um toque, né? Uma dica, né? Como preservar esse honorário, né? Olha, tu sabes que eu gosto muito de trazer exemplos para as pessoas conseguirem refletir. E sobre a questão dos honorários, assim, de uma forma muito rápida, aquilo que eu convido é a seguinte reflexão. Quando nós temos e quando tínhamos a oportunidade de dizer tenho aqui um período de férias que eu vou usar, esse período de férias que eu ia usar, aquilo que acontecia era que, de acordo com o meu orçamento, eu ia ver quais eram as possibilidades de usar. Mas eu ia gastar todo o orçamento. Então, aqui precisa de ser a mesma filosofia ou o mesmo raciocínio. Isto é, o advogado, se ele dá um serviço ao seu cliente, onde ele entrega algo que é mais palpável, onde ele entrega algo que não só é co-construído, como o resultado em concreto é o resultado que o cliente queria, aquilo que nós temos é porque é que nós vamos falar de algo que é o reconhecimento do trabalho que foi prestado. Então eu diria que parece-me a mim que é uma falsa crença, parece-me a mim que é de alguma forma aí uma crença limitante, aqueles advogados que ainda pensam que vão reduzir os honorários porque vão dar uma resposta em tempo menor. Porque
Aquilo que nós precisamos de entender é, eu preciso de justificar a qualidade do trabalho que eu estou a dar ao meu cliente para, de facto, eu fundamentar porque é que eu estou a cobrar aqueles honorários. E por isso é que é tão importante, na preparação do cliente, eu lhe dizer o quê? Eu já lhe dizer que, olha, se nós formos para o processo de mediação, nós vamos precisar, as duas ou os dois, de termos vários encontros prévios para prepararmos e organizarmos a estratégia para esse processo. Isso significa que eu vou estar dedicada ao seu caso com mais exclusividade, significa que eu vou construir com você tudo aquilo que é um caminho, um trajeto mais feito à medida, e por isso eu, inclusive, não vou cobrar mais. Vê a diferença de eu dizer ao outro, entendeste? Ou seja, eu vou dizer ao meu cliente tudo aquilo que eu vou vai dar, fazer a mais. tudo o que eu vou fazer a mais, e vou dizer, mas nem por isso eu vou cobrar mais. Eu vou cobrar exatamente a mesma coisa que se nós fôssemos para o judiciário. Com a grande vantagem, existe a possibilidade de você ter um resultado mais cedo. Isto é, eu não vou dar a oportunidade ao cliente de ele pensar que foi ele, cliente, que construiu a solução. Mas eu vou-lhe dizer que ele vai ter a oportunidade de ele fazer parte dessa construção. E que ele, no final, vai ser quem vai ter a autoridade de decidir eu quero ou não quero. E se ele disser não quero, está tudo bem, porque nós temos outros lugares, outros caminhos, e aí no caso nós temos outras alternativas para continuarmos o trajeto. Ou seja, quanto mais confiança o advogado tiver nas suas competências para acompanhar o cliente à mediação, mais fácil vai ficar essa história dos honorários. Até porque o próprio Código de Ética e da OAB da Advocacia, ele estabelece que não há redução de honorários se a situação for resolvida por um meio autocompositivo, por um meio consensual. Então, isso precisa de quê? Isso precisa de ficar claro, isso precisa de ser esclarecido com o cliente desde o primeiro momento. Isto é, né? Eu tenho que demonstrar ao cliente, na minha conversa com ele, que não é pelo facto de nós resolvermos mais rápido que eu vou ter menos trabalho. Pelo contrário, para nós resolvermos em menos tempo, eu vou ter muito mais trabalho. E o trabalho é um trabalho, né? E o trabalho é um trabalho jurídico, mas o trabalho também é um trabalho de gestão do conflito, de escolha do mediador adequado, de escolha da mediação adequada. Tudo isso precisa de ser demonstrado ao cliente como são as nossas competências. E então, de facto, aí agradecer muito, Simone. Quero dizer aí a todos que nós vamos continuar com essa jornada, e aí um minuto aí para tu também te despedires. Olha, para mim, eu digo, só posso agradecer e dizer que foi uma honra muito grande, né, compartilhar essa hora aqui, né, e continuo, a minha filha está inscrita na Metamorfose. Temos 15 segundos e vai se desligar aqui a nossa chamada. Então só agradecer. Beijo muito grande.